Boa noite. Vamos dar início à nossa última aula, né, para poder a gente concluir a nossa disciplina de procedimentos pré, trans e pós-operatórios, certo? Nessa nossa última aula eu vou falar um pouco sobre os riscos ergonômicos e psicossociais em centro cirúrgico, ok? Eu coloquei uma definiçãozinha para vocês. O centro cirúrgico ele é conhecido como uma unidade de prestação de assistência com precisão, em tempo adequado, com recursos humanos e materiais. E aí deve-se ressaltar que nesse ambiente atuam profissionais, principalmente a equipe de enfermagem, que interagem com sobrecarga física, no manuseio de equipamentos e materiais e com sobrecarga emocional da equipe de saúde do paciente e dos seus familiares. E aí a gente tem os riscos ergonômicos, né? Que são condições às quais os profissionais se expõem ao exercerem suas atividades laborais no centro cirúrgico e recuperação pós-anestésica. E aí essas condições estão diretamente relacionadas ao homem e ao ambiente em que trabalha, as atividades que se realiza, a organização do processo de trabalho, a dinâmica do trabalho e o relacionamento humano estabelecido. E aí o centro cirúrgico é um dos mais complexos setores do hospital, considerando-se sua finalidade, onde a principal delas é a realização de intervenções cirúrgicas em pacientes, o quais deve retornar à sua unidade de origem na melhor condição possível de integridade. Para poder atender às finalidades propostas para esse setor, é necessário ter processos bem definidos, realizados por meio de ações dinâmicas, logísticas e sincronizadas. E aí, para poder conseguir atender todas essas demandas e atingir o objetivo, né? A dinâmica de trabalho nessa área vem se intensificando à medida que novas tecnologias são implementadas. A complexidade e a precisão do procedimento cirúrgico aumenta, né, exigindo do trabalhador uma intensa atividade física, mental e intelectual. E aí os estudos comprovam, né, que os riscos ergonômicos são fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador, que gera distúrbios psicológicos e fisiológicos, produzindo alterações no organismo e no estado emocional do trabalhador, comprometendo sua produtividade, a saúde, a segurança, tais como as lesões por esforços repetitivos e as doenças arterioarticulares, o cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração de sono, doenças nervosas, entre tantas outras patologias que podem estar surgindo. E aí são considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido da produtividade, situação de estresse, trabalho em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição da rotina intensa, certo? E aí, entre os riscos ergonômicos presentes no centro cirúrgico e na recuperação pós-anestésica, a gente destaca-se as exigências físicas, as posturas incorretas, as posições incômodas, certo? E aí na exigência física, ela é caracterizada pelo transporte, posicionamento e movimentação de pacientes, o quais se encontram sob efeito de drogas anestésicas, muitas vezes inconsciente, numa condição de total dependência. E aí o transporte do mobiliário, de equipamentos, de caixa cirúrgica e o deslocamento de longas distâncias. A transferência e o posicionamento do paciente no ambiente cirúrgico é uma atividade realizada diariamente, com frequência superior em relação ao mesmo procedimento no restante do ambiente hospitalar, e tem sido grande causador de dores nas costas, né? Levando o índice de ausência no trabalho, invalidez e aposentadoria precoce. Na postura incorreta adotada durante a realização de atividade de trabalho, geralmente são decorrência da dinâmica de organização de trabalho, né? Maus hábitos ou falta de informação e orientação do procedimento e orientações dos profissionais,
a realizar diversas atividades inerentes ao processo cirúrgico. Os profissionais adotam posturas indevidas, por exemplo, ao transportar ou movimentar e posicionar cargas, como pacientes, equipamentos, objetos. E aí a intensidade das forças compressivas na coluna vertebral, ela é decorrente do manuseio de carga ou postura adotada pelo trabalhador durante a execução das tarefas. E aí é considerado o fator de risco profissional, que está associado ao risco individual, como a idade, o sexo, o desequilíbrio muscular, a capacidade de força muscular, a relação peso e altura, e aí pode causar dores nas costas. O posicionamento incômodo adotado é decorrente do posicionamento inadequado de equipamentos ou mobiliários, constituído outro fator de risco para os trabalhadores do centro cirúrgico. As exigências físicas do trabalho envolvem esforço físico, manipulação de carga pesada, postura incorreta, posições incômodas provocam cansaço, dores musculares e fraqueza, além de doenças como hipertensão arterial, diabetes, úlceras, distúrbios nervosos, alteração de sono. E aí os projetos inadequados do posto de trabalho obrigam o trabalhador a usar posturas inadequadas e incômodas, que mantém por um tempo prolongado, para poder provocar fortes dores localizadas no músculo solicitado pela manutenção dessa postura. E aí eu coloquei aqui para vocês a foto das posturas incorretas e as posturas incômodas, certo? Como a gente deve se sentar, como a gente deve se posicionar para pegar uma carga, como deve se sentar na frente de um computador, tá ok? E aí, entre os riscos, a gente tem mais outros riscos, A gente tem a monotonia, a reação do organismo a um ambiente uniforme, pobre em estímulo e pouca variação das excitações. Os sintomas mais indicados na monitoria são a sensação de fadiga, a sonolência, a diminuição da atenção, e aí geralmente as atividades prolongadas e repetitivas de pouca dificuldade oferecem condições propícias à monotonia, e aí caracterizada por atividades que exercem baixa frequência de excitação, mas exigem uma atenção contínua. Então, esta é uma situação que se apresenta rotineiramente no ambiente cirúrgico, em procedimentos prolongados, ao ritmos intensos do trabalho, onde ocorre na fase de uma indução anestésica, anestesia, o posicionamento do paciente e o início da cirurgia. E aí, após esse período, o circulante da sala atende a eventuais solicitações da equipe médica e faz os registros da assistência, Então, a monitoria pode afetar psicologicamente o trabalhador. No entanto, quando o trabalho corresponde à capacidade física e intelectual do profissional, o trabalho muito repetitivo, pouco desafiador, que não estimula a capacidade do trabalhador, ele se torna monótono. E aí, exigir, além da capacidade física e intelectual do trabalhador, além de não permitir um bom rendimento, aumentam a possibilidade de ocorrer falhas, erros e acidentes, certo? A gente tem o ritmo excessivo, do trabalho no centro cirúrgico. Ele é considerado intenso pelos profissionais que ali atuam, sendo determinado pela demanda de cirurgia, dinâmica do trabalho, diversidade de tarefas e pelas características de cada cargo. A gente tem os trabalhos em turnos, caracterizado pela interrupção da produção, sendo desenvolvida por várias turmas que se sucedem nos locais de trabalho, interferindo em diferentes esferas das atividades das pessoas, como no desempenho funcional, causando distúrbios no sono, manifestações gastrointestinais, doenças cardiovasculares. E aí, os turnos fixos de trabalho eles possibilitam o trabalhador programar os seus compromissos sociais e profissionais, contribuindo para um melhor convívio familiar, um descanso, uma atividade de lazer. Porém, os turnos rotativos, eles submetem o trabalhador à ruptura de ciclo
provocando pela frequência mudança de horário, o qual causa um prejuízo fisiológico e social. O trabalho noturno pode ser prejudicial para o corpo humano, porque ele altera o seu ritmo biológico, né? E aí a gente tem a jornada de trabalho prolongada. Então, as categorias do profissional de enfermagem, ele cumprem as determinações legais em relação à carga do horário diário, semanal e mensal, mas é comum dentro das instituições hospitalares as chefias solicitarem os trabalhadores a prorrogar a jornada de trabalho, justificando com aumento de demanda ou dimensionamento do quadro de pessoal insuficiente, e aí gerando assim, mais comumente, um banco de horas ou eventualmente horas extras. E a gente tem a supervisão, o controle rígido, né, da produção excessiva de responsabilidade em situações de conflito, provocando desconforto, cansaço, ansiedade, N patologias, né, que podem estar ocasionando. E aí essa supervisão ela é caracterizada como uma função administrativa que envolve um processo de orientação contínua de pessoal com a finalidade de desenvolver e capacitar, de capacidade para o trabalho, né? E aí, para poder identificar ou solucionar os problemas ergonômicos, né, do trabalho, a ergonomia se apresenta em 4 modalidades. A ergonomia de correção, ergonomia de concepção, ergonomia de proteção e ergonomia de desenvolvimento. E aí a ergonomia de correção, ela se preocupa em melhorar as condições de trabalho existentes, sendo frequentemente parcial, de eficácia limitada. A ergonomia de concepção, ela procura introduzir os conhecimentos sobre o homem desde o projeto inicial do posto de trabalho, dos instrumentos, das máquinas ou do sistema de produção. A ergonomia de proteção, ela visa proteger o homem que trabalha para evitar o cansaço, a velhice precoce e os acidentes. E a ergonomia de desenvolvimento permite que o aprendizado das tarefas promova a capacidade e a competência dos trabalhadores. E a gente não podia deixar de falar um pouco sobre o estresse do enfermeiro, do técnico, de toda a equipe que trabalha no centro cirúrgico, né? Então, o estresse ele tem sido abordado em diversas fases da vida, sob diferentes formas. O estresse deve ser entendido como qualquer evento que demande o consumo de organismo, seja ele de ordem orgânica, psíquica ou invariavelmente de ambas as partes, que não estejam compensando pelo mecanismo de adaptação. E aí o indivíduo realiza a avaliação primária, quando tem a oportunidade para poder ponderar se aquele evento é considerado um verdadeiro estressor, isto é, tanto positivo como desafiador, quanto negativo, como ameaça, ou simplesmente se ele é um fato irrelevante, que passa sem produzir a liberação dos hormônios de estresse. E aí, portanto, não leva a manifestações e as percussões típicas do estresse. E aí, se o indivíduo avalia um evento como uma ameaça ou um desafio, a reação de estresse é instalada. Tem a questão do indivíduo realizar a avaliação secundária, que é quando ele verifica as possibilidades de enfrentar o estresse, tanto com mecanismo efetivo como inefetivo. Na nomenclatura do estresse, os mecanismos são denominados de enfrentamento. Então, o enfermeiro do centro cirúrgico, sendo responsável pela segurança do paciente na concepção do ato anestésico cirúrgico, muitas vezes deve usar as estratégias focalizadas na emoção para ter uma serenidade, uma tomada de decisão e assertividade, a reatividade isolada, focalizando no problema, e aí poderá resultar em graves consequências dependendo da situação. E aí outros fatores devem ser considerados como coping, né? Forma de lidar as situações, entre elas uma dieta balanceada, uma atividade física,
um relaxamento, estilo de vida ou autocuidado. Então, muitas vezes o enfermeiro do centro cirúrgico e de qualquer outro departamento, no desempenho das suas funções, ele esquece de si mesmo, né? Colocando em prioridade o trabalho e deixando ele para último lugar. Então, os enfermeiros que atuam no centro cirúrgico e na parte da anestesia, né? Eles devem estar em alerta quanto à exigência e à forma da diminuição dos